Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo-lhe por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, seu discípulo lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. E todos digam amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Eita, glória a Deus, aleluia. Hoje é culto de libertação, irmãos. Glória a Deus. E Jesus Cristo veio aqui nesta noite para libertar vidas aqui. Aleluia. João 8,36 diz assim, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eita, glória. Quando Jesus dizendo para nós, Jesus disse assim: olha, se eu libertar vocês, vocês vão estar libertos para sempre. Eita, glória a Deus. Aleluia. A gente pega um parente nosso que às vezes está viciado em droga, viciado em bebida alcoólica, e leva para o centro de recuperação, fica lá alguns tempos. Depois, quando sai, fica uns tempos sem usar, mas sempre é um medo de ter uma recaída. Verdade. E quando Jesus Cristo liberta, não precisa ter medo de recaída, viu? Eita, glória a Deus. Comigo, diga assim: me liberta, Jesus. Me liberta, Jesus. Se libertação, levanta mais uma vez, diga: me liberta. Eita, me liberta, Jesus. Pode aplaudir, pode aplaudir. Eita, Deus maravilhoso. Deus grandioso, aleluia. Jesus está libertando aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Sabe aquele membro da sua família lá que está acorrentado, está aprisionado pelo vício? Jesus pode libertar ele se você quer. Eita, Deus. Determinada vez Jesus vinha descendo do monte, irmãos. Aleluia. E Jesus Cristo nos ensina uma coisa: Jesus Cristo nos ensinou a orar no monte, viu? Aleluia. Ah, mas não pode orar só na igreja. Jesus ia na igreja também. A sinagoga da época era igreja. Aleluia. Mas sempre Jesus estava no monte, se revestindo, buscando poder. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo acabara de sair de uma situação onde ele se transfigurou diante dos discípulos. E nessa transfiguração, Deus realizou um sonho de um homem, mesmo depois de morto. O sonho de Moisés, irmãos, era pisar na terra prometida. Os irmãos sabem muito bem a história. Deus usara Moisés para tirar o povo do Egito, para levar para a terra de Canaã, terra que manda leite e mel. Deus está levando nós hoje para uma terra que manda leite e mel. Eita, Deus poderoso. Vou repetir para você agora: Deus está levando nós para uma terra farta. Eita, Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E quando Moisés ia entrar na terra, Deus não deixou ele entrar. Os irmãos sabem muito bem a história. Deus recolheu ele antes de entrar na terra, colocou Josué para levar o povo até a terra, e Moisés não entrou. 2 anos depois, Deus realiza o sonho de Moisés. Jesus sobe para o monte com Pedro, Tiago e João, e de repente Jesus se transfigura em corpo de glória, e de repente os discípulos vê Elias e Moisés. Naquele momento Deus estava realizando o sonho de Moisés. Deus vai realizar o seu sonho em nome de Jesus. Eita, Deus poderoso. Vou repetir para você dar glória. Eita! Seu sonho.
Jesus, uma grande multidão havia, porque onde Jesus está tem multidão. E Deus me faz saber que Ele está aqui, viu, Bispo Mário? Por isso que vai haver multidões e multidões aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Eita Deus poderoso! Aleluia! Aleluia! E quando Jesus Cristo olha, Jesus Cristo vê os escribas, os fariseus discutindo com os discípulos dele. Irmãos, em meio à multidão, o Senhor Jesus Cristo só viu os discípulos. Quero dizer uma coisa: para mais de 200 milhões de pessoas que existem na terra, que existem no Brasil, Deus está te vendo, você é individual. Eita Deus! Em meio a milhões e milhares de pessoas que existem na terra, Deus enxerga você individual. Ele está dizendo: ei, eu estou te vendo. Aleluia! E tem pessoas aqui que me fazem saber o Espírito Santo, que tem orado e diz: Deus, você não está me vendo, você não está me ouvindo. Eu tenho orado e nada tem acontecido. Será que Deus não está me vendo? Ele diz: ei, eu estou te vendo sim. Eita Deus! Você aqui nesta noite pode dizer que eu estou te vendo e que a sua vitória já está chegando, em nome de Jesus. Glória a Deus, Papai do céu! Aleluia! E quando o Senhor Jesus chegou, o Senhor Jesus foi direto nos escribas, irmãos. Aleluia! E perguntou para eles: o que você está discutindo com os meus discípulos? O que está acontecendo, irmãos? Veja bem, deixa eu falar algo interessante para vocês. Deus toma as nossas dores, viu? Eita Deus maravilhoso! O Senhor Jesus disse para os escribas: o que você está discutindo com os meus discípulos? Ele que disse assim: ei, o negócio não é com eles, não, o negócio é comigo. Eita Deus! Jesus está dizendo hoje para o nosso adversário que a situação, o problema não é com nós, o problema é com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E Ele manda dizer para mim e para você nessa noite: deixa Ele lutar por você. Eita glória! O momento é de silêncio, irmãos. Aleluia! Salmo 46 diz: olha, aquietai e vocês sabem que eu sou Deus. Aleluia! Para Josafá ele disse: nessa peleja não teria que pelejar, para está quieto e fez o livramento. Aleluia! Lá em Êxodo ele disse através de Moisés: o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Aleluia! Então faça o seguinte: deixa Deus lutar por você em nome de Jesus. Eita Deus Deus! falar por você em nome de Jesus. Aleluia! Não queira você agir que você não pode nada. Eita Deus! Sem Jesus nós não podemos nada. Levanta a mão direita comigo e diga: sem Jesus eu não posso Sem Jesus eu não posso nada! Pode que você crê, diga: sem Jesus eu não Sem posso Jesus nada. eu não posso Agora nada! levanta a mão mais alta e diga: mas com Jesus. Mas com Aí eu sou mais Jesus do que vencedor. sou mais que vencedor! Eita glória! Jesus está Aleluia! libertando aqui nesta noite. Libertando pessoas de preocupação. Pessoa Aleluia! que não dorme preocupado, não consegue mais almoçar, nem jantar preocupado. Deus diz: acalma seu coração. Te acalma, a vitória é certa em nome de Jesus. Eita Deus! Aí quando Jesus estava perguntando para os escribas, aí de repente um homem, ele diz: mestre, eu trouxe meu filho, que um espírito mudo e surdo pega ele, mestre, e judia dele. Aleluia! Ele disse: o meu filho está possesso de um espírito mudo. Ele diz: eu trouxe meu filho para que os seus discípulos expulsassem os demônios, só que eles não puderam expulsar. Levanta a mão direita comigo e diga: o sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder! E ele começou a relatar para Jesus o que acontecia com o filho dele. Domingo nós ministramos uma palavra aqui onde nós dissemos que uma viúva foi relatar a situação dela com o profeta. Ela relatou o que estava acontecendo dentro da casa dela com o profeta. Hoje o Senhor Jesus Cristo nos traz aqui para dizer que um homem estava contando diretamente para Jesus o que estava acontecendo com o filho dele. Aleluia! Aleluia! Interessante essa palavra. Glória a Deus, Papai do O céu! Espírito Santo de Deus está nos dizendo esta noite aí: começa a contar o problema do seu filho, do seu esposo, da sua esposa para Jesus Cristo. Eita Deus! Aleluia! Dobra o seu joelho e começa a falar o que está acontecendo com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe.
mudo que ele pega meu filho e ele joga meu filho na água, joga meu filho no fogo, e ele tem judiado do meu filho. Aleluia. Aleluia. Eu creio, Jesus. Jesus está entrando no meio da nossa família hoje. Eita Deus! Aleluia! O Espírito Santo de Deus me revela que Jesus está fazendo obras de macumbaria aqui nesta noite. Eita Deus poderoso! Quebra todo mundo. mal! Que crê, Deus está me mostrando em chum, tranca a rua, batendo em retirada. Eita Deus! Eita Deus! Aquele demônio estava trancando a sua bênção, irmão, hoje já saiu, em nome de Jesus. Eita Deus poderoso! Nada resiste o poder de Deus, nada resiste o poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Ele disse, olha Jesus, e aonde quer que esse espírito pegue meu filho, ele lança por terra, ele começa a espumar, ele começa a ranger o dente, e ele vai definhando. Ele disse, eu roguei para os seus discípulos expulsar, mas eles não puderam. Aquele menino estava possesso de um demônio, irmãos. E hoje a medicina coloca o nome de uma doença de epilepsia. Aquele menino era epilético. Eu falo, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. E Deus me faz saber que aqui tem pessoas epiléticas na sua casa. Deus está libertando hoje em nome de Jesus. Eita Deus! Pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Pode aplaudir. Aleluia! Aleluia. Ele disse, olha, eu roguei a teus discípulos que os perissem, e eles não puderam. Aí o Senhor Jesus Cristo olhou para os discípulos e disse, ó geração incrédula, coloca a mão no seu coração, pode colocar em nome de Jesus. Fala comigo assim, incredulidade. Incredulidade. Fala com voz que você está querendo ser liberto dessa incredulidade. 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 Sai do meu coração agora. Sai do meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tirou a incredulidade, irmãos. Aleluia. Eita Deus. Que tem pessoa aqui que não está crendo na palavra. Eita Deus poderoso. Deus está te libertando hoje dessa incredulidade que não faz você crer em profeta, que não faz você crer em Aleluia. que faz você crer em Deus. Deus está te libertando hoje em nome de Jesus. Eita. Creia e verás a glória de Deus. Aleluia. Senhor Jesus disse, ó geração incrédula. Aleluia. Jesus está dizendo isso para nós hoje. É verdade, irmãos. Eita Deus. Aleluia. Nós vamos sair daqui hoje com nossa fé renovada. Nossa fé renovada. Eita. Em nome de Jesus. Você vai ver o sobrenatural acontecendo na sua vida, também na sua fé. Aleluia. A fé está dentro do seu coração, que chama Espírito Santo, irmão. Aleluia. Aleluia. Levanta a mão direita comigo. Pode levantar, diga, eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse da minha vitória. Diga, eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse da minha vitória. Aleluia. O Senhor Jesus disse, de geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vocês vão ficar sofrendo? Aleluia. Está dizendo isso para nós esta noite. Está dizendo, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês vão ficar nessa dúvida aí de que eu não posso nada? Nós, irmãos, deixa eu falar algo interessante. Eu e você não estamos numa situação bem melhor por causa da incredulidade. Eita Deus. Se nós começarmos a usar nossa fé, irmãos, nós vamos vencer tudo. Em nome de Jesus. Se nós começarmos a usar nossa fé, nós vamos ser sadios, nós vamos ser prósperos, vamos ser felizes, vamos ser alegres. Em nome de Jesus. Começa a usar a fé em nome de Jesus. Eita Deus. Ele diz, até quando eu vou estar com vocês? Ele quer dizer, eu estou com vocês. Ele está dizendo com nós esta noite. Irmão José Filho, ele está dizendo, eu estou com você. Eita Deus. Ele está dizendo para a igreja, eu estou com vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe aquela bênção que você está esperando? Que alguém venha e te dê. Deus está dizendo, é só você tomar posse. Eita, papai do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, me dá essa bênção, me dá essa bênção. Deus diz, minha filha, meu filho, a bênção já está na tua frente, é só você pegar. Aleluia.
É só tomar posse, o banquete está na sua disposição, irmãos. Eita, papai do céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma mesa preparada do bom e do melhor para mim e para você. Então toma posse na bênção, em nome de Jesus. Eita! Eu creio, meu pai. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz até quando? E ele disse para nós até quando? Aleluia. Aleluia. Ele me faz saber, aqueles que creem vai receber. Pessoas que estão com dinheiro bloqueado para receber, Deus está desbloqueando hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita, Deus. Aleluia. Eu vejo quantias de dinheiro aparecendo em contas bancárias. Pode acreditar nessa palavra? Eita, eu creio, pai. Santo de Deus. Em nome de Jesus, pai. Eu estou aqui no altar santo de Deus. Tudo que eu estou falando aqui eu vou ter que dar conta no último dia. Eita, Eu papai não do posso falar céu. nada de mim mesmo aqui. Eu tenho que falar inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele está me fazendo saber que dinheiro vai aparecer na conta de pessoas aqui. Em nome de Jesus. Eita, Deus. Eu creio. Alegria no coração e na alma. Em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Eles trazem aqui o menino. Jesus chamou o problema para ele. Jesus está pegando o seu problema para ele, viu, irmão? Jesus está pegando todos os seus problemas para ele hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está dizendo para a igreja: ei, os teus problemas eu estou pegando para mim hoje. Jesus está dizendo. Eita, Deus maravilhoso. Ele diz: ó, já que você não conseguiu até agora, eu vou te ajudar. O Senhor Jesus chamou a responsabilidade para ele. Aleluia. O Senhor Jesus diz: traz para cá esse menino aqui. Aleluia. Levanta a mão direita, eu vou profetizar. Receba revestimento do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou falar e vocês vão falar: eu recebo em nome de Jesus. Amém? Receba revestimento em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Mais uma vez que o Jesus. inimigo fica furioso. Receba o revestimento em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar, Jesus. Deus está tirando o espírito de covardia do nosso meio hoje. Eita, Deus. Aleluia. Você vai ser mais ousado na terra. Eita, Deus poderoso. Deus grande e maravilhoso. Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Verdade. Eita, papai do Você fica se céu. escondendo, não querendo fazer a obra do Senhor. Aleluia. Fala, Jesus. Deus te chamei você porque viva em ti, você porque está covarde agora. Eita, Deus. Aleluia. Eita. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Deus não se agrada de covarde. Eita, papai do Receba céu. coragem em nome de Jesus. Receba coragem em nome de Aleluia. Jesus. Receba Aleluia. ousadia em nome de Jesus. Eita, Deus. Vem essas línguas estranhas para você falar. Você não fala de vergonha, está com vergonha de Deus, rapaz. Eita, glória a Deus. Ele fala em mistério, que ele recebeu nome de língua, você já tem. Não fala de covarde que é. O sangue de Jesus tem. Eita, Deus poderoso. Deus coloca pessoas doentes na sua frente para você orar. Você ensina remédio. Eita, Deus Deus. coloca pessoa doente na sua frente para você orar. Você manda a pessoa ir no médico. Ei, a unção de médico está na sua vida. Eita, Deus poderoso. Vou repetir para você aplaudir: a unção de médico está na sua vida. Eita, Deus. Apareceu um doente na sua frente, estende a mão, expulsa a enfermidade e o doente vai sarar em nome de Jesus. Aleluia. Levanta as duas mãos para cima, pode levantar, vou profetizar. Fogo de Deus nas vossas mãos. Aleluia. Fogo de Deus nas vossas mãos. Aleluia. Fogo de Deus na vossa mão. Aplauda o Senhor. em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aonde você estender as mãos, o fogo de Deus vai operar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Fala comigo assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Estenda a mão para o lado dessa irmã aqui, diga: receba a bênção. Receba bênçãos, Leide Vai Tocha. abençoar. Estenda a mão para o lado dela. Eita, Deus. Receba Em nome de bênção. Jesus. Aleluia. Ei! Eita, Zuleide. Seja abençoada. Aí trouxeram o menino diante de Jesus. Aleluia, Jesus.
E quando aquele menino chegou diante de Jesus, o espírito maligno se manifestou. E o diabo não resiste à presença de Jesus. Eita Deus! Então é por isso que nós temos que clamar pela presença de Jesus na nossa vida 24 horas. Aleluia! Levanta a mão direita comigo e diga: você fica comigo, Jesus. Fica comigo, Senhor. Aleluia. Parece que os irmãos não entenderam. Levanta a mão direita e diga: fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Ei, o diabo não resiste à presença de Jesus. Aleluia! Se Jesus é na sua vida, o diabo nunca vai te resistir, viu? Eita Deus maravilhoso! Aleluia! Glórias a Deus. Estejam claro aquela irmã de blusa branca e diga: receba a bênção em nome de Jesus. Receba a bênção em nome de Jesus. Você está profetizando, viu? Eita, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus Aleluia. levantou ela para profetizar na terra, viu? Aleluia. Deus está tirando todo o medo da sua vida hoje, viu, barulho? Em nome de Jesus. Eita Deus. Variedade de línguas irá falar na terra, diz Deus, em nome de Jesus. Segura. Aleluia. Quando ela falar, Deus vai assinar embaixo. Eita Deus. Pode aplaudir o Senhor pela vitória da cidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele demônio agitou com violência e caiu por terra. Deus está colocando inimigo por terra hoje, em nome de Jesus. Eita Deus maravilhoso. Aleluia. Aquele impedimento que estava no seu caminho, ó, já caiu em nome de Jesus. Eita Deus. Aleluia. Aleluia. Eu creio mesmo, Jesus. Caiu por terra e ficou ali, se envolvendo no chão, espumando. Aí o Senhor Jesus perguntou para o pai do menino: quanto tempo que acontece isso com esse menino aí? Jesus perguntou para o pai do menino, irmãos. E hoje o Senhor Jesus Cristo está perguntando para nós: o que está acontecendo com essa família? Ele está perguntando para nós hoje. Quem crê em revelação, fala: eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Está com livramento de infarte para aquele irmão que está ali com a igreja. Teremos claro dele, diga: receba o livramento. Receba o livramento. Fala com voz vitoriosa, igreja, diga: receba o livramento. Receba o livramento. Em nome de Jesus. Em nome de Receba o Jesus. livramento de infarte para ele que acontecer na noite de sábado para domingo. Eita. Aleluia. Teremos claro dele, uma vez ele para diga: espírito da morte. Espírito da morte. Pode vencer, diga: espírito da morte. Espírito da morte. Sai do caminho dele. Sai do caminho dele. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí perguntou para ele: quanto tempo acontece isso com seu filho? Aquele homem esteve na infância. Desde quando ele era criança, Jesus. Aleluia. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Desde criança que o inimigo oprimia aquele menino, irmãos. Deus, nesta noite, está me fazendo saber o Espírito Santo que está cicatrizando ferida de almas e corações aqui. Eita Que tem Deus. marcas passadas lá da infância. Eita Deus. Coisa que aconteceu com você que ninguém sabe, só você e Deus. E isso tem te trazido amargura, não tem te Aleluia. deixado você ser feliz. Deus está cicatrizando essa ferida hoje, em nome de Jesus. Eita Deus. E Deus chamou você para ser feliz. Aleluia. Glória a E Deus está jogando no mar do esquecimento aquilo que aconteceu, em nome de Jesus, viu? Eu não sei que mistério que é esse, mas Deus está me mandando falar para você: perdoa em nome de Jesus. Eita. Perdoa em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Levanta a mão direita comigo e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aquele homem diz: olha, Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Aquele homem, irmãos, eu acredito que ele estava já totalmente desacreditado. Não acreditava mais em nada. Que veja bem, segundo os historiadores, isso aconteceu quando esse jovem tinha mais ou menos 18 para 19 anos. E o pai dele disse: desde quando ele era criança, que ele era oprimido por aquele espírito maligno. Com certeza aquele pai tinha buscado recursos em todos os lugares, mas não tinha achado. Já tinha perdido a fé, a ponto de
diante daquele que pode todas as coisas, dizer: se o Senhor pode me ajudar, nos ajuda, Senhor. E também nós estamos aqui hoje nessa situação, sem acreditar mais em nada. Também você já procurou recursos em todos os lugares, até agora nada aconteceu. Então você está dizendo: olha, eu não acredito mais em nada. Porque há tempos que isso está acontecendo comigo e não resolve. Jesus está dizendo: hoje você veio no lugar certo. Aleluia. Aquilo me disse: olha, se o Senhor pode nos ajudar, faça alguma coisa por nós. Aí o Senhor Jesus Cristo olhou para ele. O Senhor Jesus Cristo está olhando para nós nesta noite. Aleluia. Vou repetir para você dar glória: o Senhor Jesus Cristo está olhando para nós nesta noite. Eita Deus! Aleluia! Glória a Deus. E só o olhar de Jesus já nos faz sentir seguro. Eita Papai do céu! E ele diz: olha, se tu podes crer, tudo é possível para crer. O Aleluia. Senhor Jesus quis dizer para ele: olha, eu posso fazer todas as coisas. Ele está dizendo para nós nesta noite, irmãos. Ele está dizendo para mim e para você: olha, eu posso fazer todas as coisas. Aleluia. Depende da sua fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fala comigo assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Fala Jesus. comigo assim: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Deus está soprando para longe desse homem aqui uma nuvem de inveja que estava atrapalhando o dia a dia desse rapaz. Eita Deus maravilhoso! Eu olhei para ele agora aqui, Deus abriu minha visão e vi uma nuvem, como se tivesse assim, uma nuvem muito escura, com uma chuva muito grande, uma tempestade. Eu disse: Deus, que mistério que é esse? Então ele diz: nuvem de inveja que estava atrapalhando a vida desse homem. Eita De repente, Deus! como o vento veio e levou aquela nuvem para longe, Deus tirou nuvem de inveja de sobre ele hoje. Está abençoando a partir de agora, diz o Espírito Santo, em nome de Jesus. Para ti, Senhor. Glória a Deus! Aleluia! O Senhor Jesus disse: olha, tudo é possível que crê. Aleluia! Aquele homem chorando diz: eu creio, Jesus. Me ajuda na minha falta de fé. Levanta a mão direita. Pode levantar a mão direita. Jesus. Glória a Deus! Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Mas a diga: me ajuda, Jesus. Mas me ajuda na minha falta de fé. Minha falta de fé. Aleluia. Terás fé em abundância a partir de hoje, diz Deus, em nome de Jesus. Aleluia. E aí o Senhor Jesus Cristo olhou para a multidão e viu que a multidão estava concorrendo. Um estava dizendo assim: eu acho que Jesus não vai expulsar o demônio não, viu? Um estava dizendo assim: eu acho que Jesus não vai conseguir expulsar esse demônio não. Acho que Jesus está conversando com o pai do menino para ganhar tempo, para disfarçar. Eu acho que ele não vai. E você dizia: não, ele vai expulsar sim. Porque eu já vi Jesus fazer para a gente andar. Eu já vi Jesus fazer tudo falar. Eu já vi Jesus fazer cego enxergar. Jesus vai conseguir, eu falava: não vai conseguir. Eu creio que hoje nós estamos na multidão daqueles que estão crendo no Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Ele está dizendo para mim e para você: eu vou resolver esse problema, porque é problema maior do que esse eu já resolvi para você e você lembra disso. Eita Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus. Deus disse que Ele já resolveu causa mais complicada para você e você se lembra disso. Aleluia! Ele diz: é isso que você está vivendo agora, é nada para Ele, viu? Em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Aleluia! Aí o Senhor Jesus Cristo dirigiu aquele espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Fala comigo: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala comigo: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos ensina como agir, viu, irmãos? Aleluia. Está com dor de cabeça? Coloca a mão na cabeça e diga assim: dor de cabeça, sai de mim e nunca mais entre em mim, viu? Nunca mais entre mim. Está com dor no corpo? Irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo diz: olha, espírito mudo e surdo, sai desse jovem e nunca mais entra nesse jovem. Aleluia, meu Deus. Jesus deu uma ordem e nunca mais aquele demônio voltou na vida daquele rapaz. Aleluia. Aleluia! Glória. Aleluia. Glória a Quando Deus! você falar, irmãos, quando você expulsar a doença, o demônio, a tristeza, tem que sair e nunca mais voltar, em nome de Jesus.
Aleluia. Levanta a mão direita comigo e diga: eu recebo essa missão. Eu recebo essa missão. Parece que não recebeu, não. Diga: eu recebo essa missão. Eu recebo essa missão. Aleluia! E a Bíblia diz que aquele menino, aquele demônio saiu, depois que agitou com força, aquele menino caiu como se estivesse morto, a ponto de todos pensarem que aquele jovem estava morto. Aleluia. Aleluia. Com certeza bem dizer, realmente saiu, mas que adiantou? O menino morreu. Fala comigo: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Tudo aquilo que você... Olha, irmão, deixa eu falar algo interessante aqui para me encerrar, que meu tempo já venceu. Tudo aquilo, todos os seus projetos, seus sonhos, que você pensa que estava morto, Deus vai ressuscitar hoje. Viu? Eita Deus! Aleluia! Pode aplaudir, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Também nós mesmo olhamos para alguém da nossa família, alguém para um amigo, e fala: esse livro de evangelho não está morto. Jesus diz: está nada. Aleluia, meu Deus. Aleluia! Aleluia! Aí o Senhor Jesus Cristo foi lá, pegou na mão daquele jovem e colocou ele em pé. Hoje o Senhor Jesus está colocando nós em pé na presença dele. Aleluia! Glória a E o Deus! Senhor Jesus Cristo colocou ele em pé e devolveu ele para o Pai dele. Hoje Deus está te devolvendo o controle da sua família de novo. Eita Deus! Pode aplaudir, pode aplaudir. Aleluia! Deus está devolvendo para nós o controle da situação. Aleluia! Aleluia! E para fechar, quando Jesus chegou na casa dele, juntamente com os discípulos, Jesus tinha casa, meus irmãos. Uns falam assim: ah, Jesus não tinha casa, sim, senhor. Marcos 2, versículo 1, diz que quando Jesus chegou na casa dele, o pessoal ficou sabendo que Jesus estava na casa dele, foram tudo para a casa de Jesus. Marcos 2, versículo 1. E a casa de Jesus era na praia, viu? Para você ter uma ideia. Então Deus tem o melhor para mim e para você, em nome de Jesus, tá? Eita Deus! Chegar na casa de Jesus, o discípulo perguntou: mestre, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus deu a receita. Porque aquela casta só sai com oração e jejum. Aleluia, Jesus. Aleluia! Se eu e você começar a orar e jejuar, não vai ficar casta de demônio diante de nós, em nome de Jesus. E aquele jovem foi liberto, aquele pai foi vitorioso.